E com Jesus Cristo. Amém. Senhor e autor da nossa consumação. Amém. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O nosso honorável irmão William Marion Branham, o profeta desta era, ele nos ensina algo fundamental para a nossa fé, a fé do cristão. Não confunda cristão com religião. Cristão é um produto direto de Cristo. Amém. Veja, religião simplesmente nós podemos pegar, ao invés de nós estarmos sujeitos ao cristianismo, nós estaríamos sujeitos a uma denominação, faríamos um estatuto e ali colocariam as nossas regras e assinaríamos, e para você ser um membro dela teria que responder segundo a tutela da ata escrita e registrada. O irmão Branham, ele nos ensina que se Deus, ele agiu assim, ele vai agir assim até o final. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém. E Deus, nós sabemos que Deus, ele vinha todo no variar do dia, quer dizer, tarde e manhã, ele vinha conversar com Adão e Eva no paraíso. Veja, sempre Deus nunca mudou, sempre tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã do terceiro dia, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Veja, ele sempre vinha. Agora, por que Deus não tem falado mais conosco? Porque o irmão Branham, ele falou muitas vezes com o mestre, ele falou comigo algumas vezes, e a que mais marcou foi que quando eu estava nesse impasse entre a denominação ao qual eu frequentava e pregava o Evangelho e o cristianismo. Veja, isso me torturava muito, porque veja, eu estava deixando a tradição ser maior do que a verdade. Eu estava entre a faca e a cruz, o punhal e a cruz, a espada e a cruz. Veja, por quê, irmãos? Porque eu estava cativo a vários vínculos, amizade, e, enfim, com essa denominação. Até que eu recebi esta mensagem deste senhor William Marion Branham, mas eu não entendia muitas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que os profetas e a lei duraram até João. Mas, quando a gente vai para a meditação, vai para a oração, Deus, é impossível que Deus te minta. Quando você tem o teu coração sincero. Você pode persistir na mentira, mas você vai estar consciente da mentira. Ninguém que lê a Bíblia Sagrada, ele sabe que ele está em falta no batismo quando ele é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo.
Porque ele não encontra nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele encontra uma ordem em São Mateus 28:19, que ali ninguém foi cumprida, ninguém foi batizado, e esta ordem se cumprindo no dia de Pentecostes. Veja. Então você pode, irmão, se você, a Bíblia diz, é impossível que Deus minta. Amém. Por quê? Porque o que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira, veja, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, é escolha tua. Veja. Se você quer ter a vida eterna, quer a ressurreição dos mortos e um lugar com Deus, só há um caminho. Cristo é a porta do caminho. Amém. Veja. E João Batista foi o último profeta messiânico. O último profeta que, veja, que profetizaram Jesus. A partir de João Batista, eles viram Jesus face a face. Veja. Pedro, Paulo, todos viram Jesus. O irmão Brana viu Jesus. Martim viu Jesus. Enfim, não estou falando de Martim Lutero. Estou falando de São Martinho. Veja. E pelo menos o que a história registra, não é verdade? E São Martinho também viu Satanás disfarçado de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, cuidado, veja, mesmo que desça um anjo do céu ou nós mesmo queira vos ensinar outro evangelho, seja maldito. Veja, porque o Satanás tem poder para se transformar no anjo de luz. Ele estava... São Martinho estava fazendo umas anotações no escritório, preparando para o culto. De repente, o Jesus apareceu diante dele. Prostra-te, me adore. E ele, uau, né? Eufórico, né? Tão entusiasmado com aquela. Quando ele foi, mas Deus, epa, olha. Veja, aquele Jesus já estava coroado. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Rei e Senhor, ele será coroado nas bodas do Cordeiro, quando veja, a promessa que Deus fez, veja, se cumpriria. Que Deus causaria ciúmes em Israel com um povo que não era seu povo. Porque Israel desprezou a Deus e Deus o colocou em sonolência. Se você lê Jeremias, Ezequias, irmão, é de chorar. É de chorar. O tanto que Deus, veja, Deus mandou Ezequias, vem cá, Ezequias, desce aqui comigo, vem cá, eles acham que eu não estou vendo, desce lá, abre aquela porta lá. Veja, dentro de cavernas, irmãos, o povo com abominações terríveis. Eles acham que eu não estou vendo. Deus abandonou a terra, veja. Quando começou a pecar, irmão, veja bem, isso diz muito respeito a nós e ao tópico do nosso tema. Por que Deus não está falando mais hoje? Porque faz mais de anos que eu não escuto a voz do Senhor. Eu não estou falando de vocês, porque o profeta nos ensina que o culto tem que pegar do púlpito para baixo. Não é de lá para cá, não, é daqui para lá e de cá para lá. Veja. Porque quando nós pregamos, a mensagem ela é para a igreja, não exclui ninguém. Uns se machucam e se dê por bem-aventurado quando isso te machucar, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. Oh, aleluia! Veja bem. Então, quando São Martinho viu aquilo, disse, para trás de mim, Satanás. E aquilo saiu da frente dele, veja. Então, nós temos que estar na Bíblia, para nós não sermos enganados com mil e umas bons dias, que eram 1001 religiões, na verdade. Veja. Porque, veja, conforme nós vamos esfriando, irmão, veja, Deus vai se afastando. Porque Deus é ciumento.
É que nem hoje eu confessei para o irmão de Djalma, eu disse, irmão de Djalma, eu não sei lidar muito bem com... Qual foi a palavra que eu usei, irmão, lembra? Indiferença, né? Não. Tipo ser desprezado. Eu não sei lidar com o desprezo, porque eu não desprezo ninguém. Porque o desprezo ele gera mágoa. Você já pensou? Nós estarmos aqui, se entrar alguém aqui e eu cumprimentar e simplesmente deixar vocês aqui, você está entendendo? Ou vice-versa? Não é verdade? Então veja, Deus, conforme o povo de Israel ia... veja. Queremos um rei. Como assim? Queremos um rei, Samuel. Mas como assim? Não, porque as outras não, mas como assim, meu? Que alguma vez eu fiz alguma injustiça para você? E calma, eu vou lá. Deus disse, não, Samuel. Não é a ti que eles têm rejeitado, mas a mim. Não é a ti, é a mim que eles estão rejeitando. Veja. É a mim. Vai dar um rei para eles. Veja. E Israel começou a se afastar, porque antes era Deus, profeta e juízes. Na ausência do profeta ficavam os juízes. Veja. Então veja, irmãos, voltando, quando eu estava naquele impasse, a Bíblia me dizendo uma coisa, e a religião a qual eu frequentava dizia outra. Eu entrei em desespero, veja, comigo mesmo. Entrei no quê? Entrei vamos dizer, em autopiedade. Ai meu Deus, eu não aguento mais. Como que eu não aguento? Está aqui a Bíblia. Jesus disse para mim, eu senti o colchão baixar na cama e disse assim, tu aceitaste a mim como teu Salvador ou a denominação fulana de tal? Não vou usar, a minha esposa depois briga comigo ela fica chateia comigo quando eu falo em... Vai chatear não? Porque eu era um assembleano. Veja. E eu senti, irmão, eu na cama orando, eu não aguentava mais aquela pressão. Olhava, revirava, mas não é possível. Pregando o evangelho nas esquinas, nas casas, para as pessoas. Veja, uma trindade que nem sequer é mencionada na Bíblia. Eu digo, meu Deus! Veja. Eu senti, irmão, o colchão baixar, como tivesse sentado do meu lado. E aquela voz, como estou falando contigo. Tu aceitaste a mim como teu Salvador ou a Assembleia de Deus? Veja. Agora, por que ele não falou mais comigo? Porque eu nunca na verdade botei mais. Veja, eu nunca mais estive naquela, como diz o mundo, naquela sinuca de bico. Porque os maiores louvores, eles foram escritos em momentos de tribulação, momentos difíceis. Veja. Mas nós não precisamos chegar nessa condição para termos uma intimidade com Deus a ponto dele vir e falar contigo, dialogar contigo. Não é verdade? Nós não precisamos chegar nessa condição de ter uma enfermidade, ter para nós termos essa... Porque se Deus falou, irmão, Ele fala, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não pode... Deus é maravilhoso. Amém. Não é verdade? Veja.
Então depende agora de nós, por quê? Porque assim, ó, Deus deixou a sua palavra tão viva, tão viva, tão viva quanto eu estou aqui agora. Amém. Veja, profecias depois de 700 anos se cumpriram quando Isaías falou: a virgem conceberá. Quando Isaías falou que haveria uma voz no deserto clamando para que o povo judeu voltasse à fé. Veja. E hoje, profecias ditas pela boca do nosso mestre, nosso Salvador. Mas Senhor, como é que vai ser? Pois é. Não é mister que Elias... Pois é, Elias virá, olha, virá. E digo que Elias já veio, veja. Deus prometeu um Elias para nós, para nos colocar, veja, de volta naquela fé. Oh Deus, ajuda-nos. Veja, o próprio Jesus, Elias virá e restaurará todas as coisas, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Veja, antes de Jesus vir trazer juízo sobre a terra, ele enviou um homem para nos colocar de volta naquela fé, não em uma outra fé, não, a mesma fé dos apóstolos, a qual é o único que Jesus Cristo é responsável. Veja, é pela doutrina que esses homens anunciaram. Por quê? Porque eles aprenderam face a face com Deus. Amém. Pedro, mais metidão, né? Senhor, veja. Pedro, ele não tinha medo de errar, irmão. Pedro é meu. Veja. Pedro, ele não tinha medo, irmão. Ele não tinha medo de dar, como diz o ditado, né? A cara a tapa. Sempre Pedro. Veja. Pedro, te dou a chave do reino do céu. Pedro, que tu ligar na terra, eu vou ligar no céu, hein, Pedro? Ei, Deus, aleluia. Aleluia. Ei. Eles aprenderam face a face com Jesus. Amém. E o que o apóstolo Pedro diz? Não Pedro, Jesus em Pedro. A virtude de Deus em Pedro. Que todos os elementos estão reservados para o fogo. Que a primeira vez Deus destruiu com água, agora vai ser com fogo. E todas essas casas lindas, maravilhosas, essas igrejas que gastam milhões e milhões, enquanto os irmãos passando necessidades. Veja. Que nem outro dia uma cena patética. Veja. A igreja adventista do sétimo dia. Patético. Sabe quanto custa para uma criança estudar no colégio adventista? Sabe quanto custa para você estudar no Instituto do Abdobatista? Nos seminários? E eles mendigando? Cadê o dinheiro do dízimo, das ofertas para cuidar dos necessitados? Eles ainda têm que mendigar? É uma mendigação, irmão. Isso é uma mendigação. Traga teu dízimo na casa do Senhor para que nela haja mantimento. Irmão, é culto de ceia. Vamos fazer a campanha do quilo, irmão, em nome de Jesus. Até quando as pessoas vão se dar o luxo de ser feitas em boba? Culto, a campanha do quilo, traz um quilinho lá de mantimento lá, e tá? Isso é patético, irmão. Opa. Estou fazendo. Quando Jesus diz, até estou preparando um culto sobre o dízimo, não é verdade? Então veja, irmão, Deus ele é o mesmo, ele continua o mesmo. E o que ele disse pela boca? O próprio Jesus disse que nós estamos vivendo, veja, nossos dias. Olhai como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendia, até que Noé entrou na arca e não é o que está acontecendo? Hoje, outra cena patética hoje.
Eu vi um irmão do companheirismo, Deus que me perdoe, um filho casando no civil. Amém? Beleza? Mas primeiro na igreja. O casamento, primeiro ele tem, diante de Deus, primeiro ele tem que ser realizado diante do sacerdote, do pastor, para depois ir para... Agora não, as coisas do mundo estão tendo prioridade pela... O mundo está tendo prioridades. Deus é ciumento. Deus é ciumento. É a mesma coisa que se o meu filho pegasse a minha neta e levasse para outro pastor apresentar a minha neta. Seria, para mim, porque eu sempre ensinei ele. Veja. Se houver uma criança a ser apresentada no 8º dia, mesmo que não seja dia de culto, o pastor tem a obrigação de consagrar aquela criança. Mesmo que não seja dia de culto, o pastor tem que abrir a igreja para consagrar aquela criança. Porque a Bíblia diz no 8º dia. Não é no 9º, não é no 7º, não é no 5º, não é no 20º. No 8º dia. Irmãos, Deus é ciumento. E com toda a razão, porque eu também sou ciumento. E você não é a imagem e semelhança de Deus? Você não é a imagem e semelhança de Deus, irmão? Amém. Vou ler eu prometo, no próximo culto eu leio a mensagem, eu estou com a mensagem Israel e a Igreja, a primeira parte. Eu gostaria de ler com vocês aqui, mas eu vou ler, se Deus quiser, na sexta-feira, eu não quero que o culto se prolongue muito. Veja, Deus é ciumento, Ele continua falando, irmão, então vamos, irmãos, amadurecer e vamos buscar a face de Deus. Porque veja, Jesus, há mais de, 2023 anos, o que ele disse? Como foram nos dias de Noé. As mulheres ficavam bonitas, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, mulher hoje basta o marido olhar meio assim, ela já está indo para a casa da mãe e já vai querer se divorciar. Não tem nem mais casamento. E vice-versa, está banalizado de ambos os lados, tanto masculino como feminino. Veja. Não foi o que Jesus disse? Está aí. Religião para tudo quanto é gosto e tipo. Mas desde quando? Jesus sugeriu isso para a sua igreja, para os seus filhos? Não. Há uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo e um só Espírito. Tremendo, não? Então, irmãos, como é que você pode, como é que nós podemos esfriar assim, irmãos? Vamos buscar, primeiro, vamos colocar a nossa vida no altar, na presença de Deus. Veja. Buscar a fazer realmente aquilo, veja, que nós sabemos que Deus quer que nós façamos, do acordar ao adormecer. E então sim, aí começamos a voltar a Deus na madrugada, porque Deus, aquele que me busca de madrugada me encontra. Também em outro lugar Deus disse, vão me buscar de madrugada e não vão me encontrar. Por quê? Porque esse povo só me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Hein? Esse povo está me honrando só com os lábios. Ai, Jesus, coraçãozinho, ai, Jesus, ai,
necessitados e clamar a Deus. Veja. E começando a pedir perdão, irmão, irmã, se eu te magoei, me perdoa. Irmão, se eu te magoei, me perdoa. Amém. Veja. Me perdoe. Por quê? Porque eu estou sentindo que a coisa está ficando superficial. A coisa está ficando superficial. E eu aprendi desde tenra idade que se você está só para ser mais um, então... E nós aprendemos com o profeta dessa era. Tudo que você se propõe a fazer, irmão, procure ser o melhor, ou estar entre eles. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te suplicamos força, Pai. Que a tua piedade, Pai, venha florescer em nosso coração, em nosso ser, Senhor, para que possamos nos colocar, Senhor, verdadeiramente, Pai, em prontidão, Senhor, para a tua vontade, Pai. Que o nosso coração venha, que a nossa vida venha alegrar a Ti, Pai. Pois te suplicamos em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, minha família, meus familiares, o meu próximo, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Quem seria de mim, Senhor, sem o meu próximo? Pai querido, abençoa, Senhor, cura o enfermo, necessitado, Pai. Oh Deus, abençoa o ofertante, o dizimista. Pai, abençoa, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos, Pai. E que seja para a tua honra e para a tua glória. Eu te suplico, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.